A paz do Senhor, meu irmão em Cristo, graças a Deus por mais uma oportunidade que o nosso Deus tem nos dado para fazermos a sua obra. Enquanto Ele não volta, ou melhor, enquanto Ele não voltar para buscar a sua igreja, temos oportunidade para trabalhar para Ele e fazer a sua obra. Enquanto Ele não voltar. Graças a Deus, estamos aqui para fazer a sua obra. Passo a gravar um vídeo neste momento intitulado As Obras da Carne e a Vinda de Jesus. As obras da carne e a vinda de Jesus. Estamos vivendo, meu irmão, nos dias que antecedem a vinda de Jesus a qualquer momento. Isto é, a vinda do Senhor acontecerá a qualquer momento, porque tudo está cumprido e temos a certeza que realmente nosso Jesus está voltando a qualquer hora para buscar o seu povo. Por isso, minhas mensagens, elas correm em torno, quase todas, sobre a vinda de Jesus. Porque o que a igreja espera é que os salvos esperam. Os salvos esperam. Os não salvos não esperam Jesus não, agora não. Nem quer que ele volte agora. Mas os salvos aguardam Jesus agora. Estão ansiosos. Graças a Deus. Passo a ler o versículo em Romanos, capítulo 8 e versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo as práticas da carne, as práticas da natureza humana, a natureza decaída, mas segundo o Espírito, isto é, de acordo com a palavra do Senhor, na direção do Espírito Santo. Graças a Deus. Para morar no céu não é de qualquer maneira, irmão. Não é porque somos crente, portamos um cartão de membro, obreiro portam uma credencial de acordo com o seu grau ministerial. Não é porque cantamos bem, tocamos bem, pregamos bonito, ensinamos bonito, temos conhecimentos bíblicos. Não é nada disso. Nada disso, são tudo importantes. E precisamos de todas essas bênçãos. A igreja precisa. Mas nada dessas coisas são passaportes para o arrebatamento da igreja, para sermos arrebatados. Nada. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, no versículo 19. Prostituição, impureza, lascívia. Porém, eu vou usar a linguagem de hoje, porque a linguagem de hoje é uma versão mais clara. O português é mais claro para nós, ajuda nós a entender melhor a palavra do Senhor. Gálatas 5, 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Aqui, na linguagem de hoje, ela não diz obra da carne,
diz obra da natureza decaída, natureza humana. Porque a carne realmente fala da natureza decaída. É a natureza decaída do homem. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Ela produz imoralidade. Imoralidade. No final de toda essa relação, dessas obras da natureza humana, no final do versículo 21, diz assim: o que já dantes se, repito, o que já disse aos que fazem essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Eu vou falar uma por uma, não vou dar uma explicação profunda, porque o tempo não der, é muito curto, mas vou falar sinteticamente nesses 3 versículos, 19, 20 e 21, do capítulo 5 de Gálatas. Dá assim, um relance, coisa rápida. No final, diz a Bíblia que quem comete essas coisas, eu vou ler agora. Eu vou falar, vou ler e vou falar. Diz que não serão arrebatados na vinda de Jesus. Por isso que eu pus aqui, as obras da carne e a vinda de Jesus. Porque quem pratica as obras da carne maléfica, que pertence ao pecado, pertence ao diabo, não será levado no arrebatamento. Quem quiser ser arrebatado agora no arrebatamento da igreja, na vinda de Jesus, fuja de toda essa miséria. Se afaste de tudo do que nós vamos falar. A imoralidade, versículo 19, é a indecência. Paulo diz no final dessa relação, desses pecados, que quem faz tais coisas não será levado ao céu. Quem vive na imoralidade não será levado. Fuja da imoralidade. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Eu estou lendo, falando na linguagem de hoje, a versão linguagem de hoje, que é bem clara. Imoralidade, indecência. Fuja da indecência. Fuja da imoralidade. Se quiser ser levado ao céu, agora, no arrebatamento da igreja, quando Jesus descer com poder e grande glória, como relâmpago, num pestanejar de olhos, para arrebatar o seu povo. Aleluia. Fuja da imoralidade. Não vou demorar em cada item, porque o assunto, ou seja, o tempo é curto. Depois vem impureza. Versículo 19. Impureza, pessoa impura, que vive na prática da miséria do pecado. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 3, e versículo 3, vamos ler, diz assim, veja como é que ele se expressa. Versículo 2. Meus Deus, ou seja, meus queridos amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é realmente. Versículo 3, e aqueles que têm essa esperança em Cristo, purifique-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Que fuja das impurezas. Quem tem essa esperança de ser levado para o céu, ser arrebatado na vinda de Jesus, purifique-se a si mesmo, assim como Jesus é puro. Fuja
da impureza. Se você estiver vivendo na impureza do pecado, fuja, porque no arrebatamento da igreja, se Jesus lhe encontrar assim, você não será levado. Fuja enquanto é tempo. O tempo de nós procurar a pureza é agora. O tempo do crente se purificar é agora. É hoje. Não é amanhã, é agora. Talvez amanhã seja tarde. Terceiro, ações indecentes. Versículo 19. Fala. A natureza da carne, a natureza humana procede, produz ações indecentes. Versículo 19. Ações indecentes. Tem muitos crentes andando com sua vida indecente. Achando que por ser crente, ter o título de cristão, são membros de uma igreja, portar uma carta de membro, um cartão de membro, está pronto para ser levado ao céu na hora do arrebatamento da igreja. É negativo. Temos que fugir das ações indecentes. Temos que fugir das coisas indecentes. Fugir mesmo, com pressa. Com pressa. O tema desta mensagem é as obras da carne, isto é, as obras que o homem pratica, as obras que não agradam a Deus, e as obras da carne e a vinda de Jesus. Duas coisas opostas. Aleluia. Quarto item. Idolatria. Versículo 20. Gálatas 5, 20. Idolatria. Cuidado com o espírito de idolatria, de idolatrar fulano e beltrano. Cuidado. O crente não se idolatra só imagem de escultura, não. Ídolo não só é imagem de escultura, não. A pessoa idolatra qualquer uma coisa, qualquer um objeto. Cuidado com o espírito da idolatria. Aleluia. Esse espírito está reinando no meio de muitos cristãos. Esse espírito idolátrico está reinando no meio de muitos cristãos. Tenham cuidado. Só fala de um pregador, só apresenta na igreja ou para a igreja um pregador. Só fala naquele pregador, outro não tem valor para aquele crente. Só tem valor para ele aquele pregador que ele acha bom a mensagem, gosta, ama. Só ele é o pregador que ele acha que seja real, verdadeiro. Idolatria. Idolatria. Chega no púlpito, ora só pelo presidente da República e os demais políticos, e os senadores, deputados, os ministros, ficam aonde? Não precisam de nossas orações? Precisa sim orar por eles para Deus dominar aqueles homens e Deus dirigir por meio deles a nossa nação. Não só é?
o presidente da República. Se você ora só pelo presidente da República, você está idolatrando ele. Ele torna-se para você um ídolo. Chega na igreja, pedir oração só por um pastor, só ora por aquele pastor só pede oração por ele. Ídolo, idolatria. Fuja da idolatria. Todos os pastores da igreja do Senhor precisam da oração da igreja. Todos os presbíteros, todos os diáconos, todos os evangelistas e toda a igreja. Não só é um obreiro que precisa da oração da igreja. Isso é idolatria. Vai ficar muito crente no arrebatamento por causa desses pecados que ele acha que é pecadinho, acha que não é nada. Acham que não é nada. Mas a Bíblia diz, aqui em Gálatas, capítulo 5, nessa leitura que eu estou falando, versículo 20 e no 21, que quem pratica essas coisas não subirão para o céu, não serão levados. A pessoa idolatra um carro, uma casa, uma roupa de vestir, um calçado. Acha que só pode morar naquela casa, só aquela casa é a tal. A idolatria é um ídolo, tornou-se aquela casa um ídolo para ele. Só vai para o céu quem for membro daquela igreja, da igreja tal. Se for membro de outra igreja, está perdido, não vai para o céu. Só pertence a Deus membro da igreja tal, da denominação cristã, da denominação tal. Das outras estão perdidas. Cuidado, idolatria. Paulo disse que no arrebatamento não vai, fica. Todos os idólatras. Ser crente, meu irmão, é muito fácil. Alguém disse que é difícil ser crente. Eu nunca achei dificuldade para ser crente. Estou com 68 anos de fé. Enfrentei problemas pesados desse Brasil afora. De todo tipo. Nunca achei dificuldade para ser crente. Ser crente é fácil. Agora, estar preparado para subir, é que está o mistério. O mistério está em estar preparado. O mistério é estar preparado para o arrebatamento. Aleluia. Quinto, feitiçarias. Deus é isso, por Jesus. Está repreendido essas coisas. Feitiçarias. Versículo 20. Deus. Feitiçaria é coisa séria. Precisamos ter muito cuidado. Somos crentes, mas às vezes, existe no meio dos cristãos movimento de Deus, é de Deus. Mas por eles não serem ensinados e treinados, o movimento cristãos, que realmente é cristãos, fica parecendo com o movimento de feitiçarias. Fica parecendo com movimento de feitiçarias. De maneira que muitos pecadores que vão assistir os cultos saem escandalizados. E saem dizendo que aquilo é feitiçaria. Por não saberem comportarem-se. Por não saberem dominar o espírito, como Paulo fala em 1 Coríntios 14, 32. O espírito do profeta está sujeito a ele. Aleluia. Se alegra, começa a rodopiar, rodar
feito uma carrapeta. Não estou dizendo que não é de Deus, eu estou dizendo que é de Deus, é Deus. Agora, por ele não saber dominar o espírito, fica parecendo com um movimento de feitiçarias. Ainda que não seja, é de Deus, mas fica parecendo. Os pecadores que estão lá presentes saem escandalizados, saem dizendo que é feitiçaria. Por não saberem dominar o espírito e não serem ensinados. Pastor tem culpa nisso, porque não ensinam o rebanho. Não ensinam. As igrejas pentecostais só olham e são dominadas para sentir a presença do Senhor. A presença do Senhor, meu irmão, a gente sente em qualquer lugar. Não só é nas reuniões evangélicas, não. Não só é nos cultos. Em qualquer lugar, o cristão limpou-se no céu, sente a presença do Senhor. As reuniões evangélicas é para ser treinados, ensinados, aprender a Bíblia, aprender a ser crente, aprender a estar preparado para o arrebatamento, para morar no céu. Não só é para sentir a presença do Senhor, não. São crentes não ensinados, não treinados. Aí ficam com aquela infantilidade dos cultos. É o Espírito de Deus, mas ele não sabe dominar o Espírito, porque não foram ensinados. A senhora tem culpa. Cuidado com o espírito de feitiçarias. Não estou dizendo que o crente se alegrar e rodopiar no espírito é feitiço. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que essa prática fica parecendo com a prática das feitiçarias. Nos terreiros de feitiçaria que a gente vê essas coisas, coisa terrível. Ele roda num pé só, a mesma coisa. E os cristãos rodam assim pelo Espírito Santo, tudo bem. Mas por não serem ensinados, não foram ensinados que devem dominar o Espírito. Faz tudo isso. Precisamos ter sabedoria. As coisas de Deus devem ser feitas com sabedoria. Paulo diz, a Bíblia manda a gente fazer o trabalho do Senhor com sabedoria e prudência. Não é de qualquer maneira, não. Seis, inimizades. Versículo 20. Se você está com inimizade com algum irmão, com alguma pessoa, vai fazer paz. Se está com inimizade com alguma pessoa, faça a paz enquanto é tempo. Se não fizer a paz, Jesus voltando a encontrar você com inimizade, você não sobe do arrebatamento. Você fica. Está escrito na Bíblia. No versículo 21 dessa leitura, desse capítulo, diz que não sobe. No arrebatamento fica quem vive na inimizade. Versículo 21 diz: briga, briguentos. Versículo 20. Gálatas 5, 20. Fala dos crentes briguentos, natureza da carne. Crente bravo. Criando problema, brigando com um e com o outro. Na igreja, fora da igreja, no trabalho. Dando uma de machão. Você é nada nem eu, meu irmão. Um homem é nada. Não é pó e cinza. E mais nada. Os servos de Deus, fisicamente, são pó e cinza. Agora, espiritualmente, são filhos de Deus e herdeiros do céu. Aí é outra coisa. Mas, humanamente, pó e cinza. Ciúmes, versículo 20. Ciumento, esposa ciumenta, marido ciumento. Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 8, versículo 3, diz que é os espíritos demoníacos.
é um espírito demoníaco. Devemos ter cuidado com o que é nosso. A esposa ter cuidado do seu marido é justo. O esposo ter cuidado da sua esposa é justo. Ciúme não. Não vale nada. É pecado. É desgraça, sofrimento, problemas. Do ciúme vem briga, discórdia, inimizade entre os casais, desconfiança. No arrebatamento fica. Versículo 21 diz: para ser arrebatado agora de qualquer maneira não, meu irmão. Para ser arrebatado agora, nesse arrebatamento, precisa pertencer inteiramente a Cristo. 1 Coríntios 15, 23. Ou o crente passa a pertencer inteiramente a Cristo, ou então fica no arrebatamento. São poucos que vão subir agora. A maioria vão ficar, por não estar preparado. Quer ser crente de qualquer maneira. Aleluia. Iracundo. Versículo 20. Crente iracundo. Eu conheci um obreiro, ele ia para os cultos, quando ele não recebia oportunidade para dar uma palavra, saía irado com o pregador, o dirigente do culto. Voltava para casa irado, revoltado. Era, conheci muito ele. Iracundo, ficava irado. Caso sério, viu? Desejar trabalhar é correto. Mas fica irado com o pregador, o dirigente do culto, por não receber oportunidade, aí não. Aleluia. Ambição egoística. Versículo 20. Ambição egoística. Crente egoísta, muito ambicioso. Coisa séria. O tempo passa veloz, não dá tempo nós demorar, falar melhor, com mais calma, em cada assunto. Desunião, versículo 20. Existe muita desunião entre os cristãos. Cuidado com a desunião, viu, meu irmão? Se você leva uma vida de desunião com algumas pessoas, no arrebatamento fica, versículo 21, fica. Inveja, versículo 21, os invejosos, não pode ver a pessoa com nada. Que quer também possuir, ainda que não possa. Conheci um irmão na fé, que ele ficou com tanta inveja porque o seu colega foi consagrado a presbítero. E quando ele, depois da consagração do irmão, depois de foi consagrado, que terminou o culto, foi passando por junto desse irmão, desse amigo, disse: Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, presbíterozinho. Tratou de presbíterozinho, humilhou. Inveja porque ele queria ser também consagrado. E não foi. Começou a humilhar o colega. Cuidado. Se tu és um desse, abandona essa miséria enquanto é tempo. No dia de agora. Porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. E só vai levar os que são dele.
Ele não se engana, não. Não se engana. Beberrão. Versículo 21. Crente gosta muito de beber. Na igreja é um santo, mas na escondida, nos bares, é um cachaceiro. Toma uma bebida assim, ó, forte. Toma pitu. E outras bebidas fortes nas escondidas. Cuidado. Na vinda de Jesus só sobe os que pertencerem inteiramente a Ele. Beberrão não. Não. Aleluia. Veja como é que diz, para não finalizar. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Ela produz imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, acesso de raiva, ambição egoística, desunião, paixão partidária, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, o que já disse, os que fazem essas coisas, está ouvindo? Não herdarão o reino de Deus. E agora? Se você pratica uma dessas coisas, vai continuar praticando? Porque se continuar praticando, no arrebatamento você fica. Se quer subir com Jesus agora, abandona toda essa miséria. Agora. E passe a pertencer inteiramente a Jesus. Só assim você será levado, só assim eu serei levado. Aleluia. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Senhor.